A leitura, eu vou começar pelo projeto, que é como eu trabalho, que sempre todos os projetos, um projeto ele tem sempre a duração de um bimestre. Nesse bimestre eu tenho sempre um livro que acompanha esse um bimestre. Por que que é um livro só? Para a criança poder explorar essa história e explorar essa leitura muito no tempo dela. A palavra certa é justamente essa, entendeu? Porque a ideia não é que a criança tenha mais que ela escute simplesmente uma história. A ideia quando você trabalha num projeto, que o projeto eles tem 6 passos. Um dos passos do projeto, eu vou falar mais sobre o projeto na aula do sábado, mas um do passo do projeto é que exista uma experiência. E experiência a gente tem não no sentido só de experimentar, fazer misturas, né, como a gente conhece, mas a gente tem também o sentido de experimentar, de você vivenciar aquilo. Então, quando eu trabalho uma história no bimestre com a criança, é um livro, e a gente vai explorando cada. Então, a ideia da história, que é a leitura infantil, né? A literatura e a leitura infantil. Então, a história a gente vai contar, e a gente vai contar a história em passos, tanto que eu comparo muito com novela e com Netflix, porque você não recebe tudo de uma vez. Então, a gente não vai ler um livro de uma vez. Em primeiro, porque a criança da educação infantil, ela não tem tanto tempo, ela não tem capacidade para ficar tanto tempo prestando atenção e concentrada. Então, quando você conta um livro inteiro para a criança, ela não vai aproveitar dessa história realmente. Então, ela não vai nem assimilar essa consciência fonológica que é muito importante na educação infantil. E quando você também conta a história por partes, dá tempo de você mostrar né, as páginas, e dá tempo da gente fazer a leitura desta figura, desta imagem que está aparecendo. A gente sempre mostra que começa sem falar, você não precisa falar, olha, gente, na hora que você for escrever, na hora que você for ler, que isso é muito chato, né? Você só vai contando e você vai acompanhando com o seu dedo, e você já está alfabetizando a criança. A criança já está entrando nisso da alfabetização. Quando você dá tempo da criança ouvir a história aos poucos, você não tem pressa de contar a história, porque a criança já não está mais interessada. A criança sim está interessada, porque hoje a gente só vai contar um pedacinho, e depois tem a seguir cenas do próximo capítulo, né, que é novela, que a gente quer saber o que aconteceu com aquele personagem.